Eu acredito que o sofrimento de Cristo e a demonstração do tipo de aflição fisiológica sob a qual seu corpo humano estava são manifestos no jardim do Getsêmani, onde é descrito que ele estava suando sangue. E lá está bem documentada uma condição médica em que pacientes que estão sob enorme quantidade de estresse emocional e fisiológico podem, de fato, suar sangue por causa do estouro de pequenos vasos sobre as glândulas, expelindo o sangue. O açoite envolveu o uso de um chicote curto com peças geralmente de metal, às vezes ossos, às vezes peças de porcelana envolvidas nessas tiras de couro, que eram utilizadas para rasgar normalmente as costas, os ombros e as pernas da vítima, e as primeiras chicotadas rasgavam uma parte específica do corpo, cortando a pele e a gordura. Mas, eventualmente, uma vez que as camadas externas se abram, elas começariam a chegar aos músculos e tendões, e, naturalmente, ao longo do caminho, elas cortam todos os vasos sanguíneos de suprimentos naqueles tecidos, e você está perdendo sangue o tempo todo. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo. Não os espinhos pequenos que pegaríamos de uma roseira. Estes eram espinhos de, normalmente, 1,5 polegadas ou 2 polegadas de comprimento. O couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com maior número de vasos sanguíneos. Há vasto suprimento de sangue lá em cima. Então, ter aqueles espinhos empurrados até a placa bone teria passado por todo o couro cabeludo, provocando enorme perda de sangue. Eu vi pessoas sangrarem até a morte por apenas uma lesão no couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena ter dezenas de espinhos empurrados para dentro do seu couro cabeludo, de modo que isso teria causado a perda de mais sangue. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar a cruz, era descrito na literatura, melhor dizendo, na literatura romana, que ele levasse a barra horizontal, e a barra horizontal sozinha era estimada em 50 quilos. E, obviamente, se o seu braço está preso aqui, agarrado em cima da barra transversal, e você cai, você precisa de ajuda para se levantar. Você não pode se levantar sozinho simplesmente, porque não há nenhuma maneira possível sem os braços para se levantar. Então, ele teria precisado de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existe uma grande chance de ter batido com o peito, o que então poderia contar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Anatomicamente, podemos considerar o pulso como parte da mão, e assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a una, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão, e é uma posição onde o prego não vai rasgar para fora, porque você tem que ter um sólido ponto de fixação. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é que o nervo médio passa exatamente através daquela parte especial do pulso, de modo que a destruição ou choque do nervo teria provocado enorme dor. Cada vez que tentasse tomar um fôlego, estaria agonizando. Estaria empurrando os pés, que naturalmente causa muita dor. E então você estaria pendurando os braços em dor, e assim se alterna de uma dor excruciante para outra dor excruciante, cada vez que se toma fôlego. Portanto, mesmo se ele sobrevivesse à presente crucificação, ele teria que sobreviver ao que me parece ser uma lesão letal da lança. Isto define se ele está vivo ou não. O que é descrito é uma grande quantidade de água e sangue, e implicaria tanto uma infusão pleural quanto a uma infusão de pericárdio. E o sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, veia pulmonar, aorta, veia cava ou do próprio coração. Nenhuma dessas lesões, a menos que fossem tratadas imediatamente por um cirurgião do trauma, como eu, com todos os avançados equipamentos que temos, poderiam ser resistidas depois de alguns minutos. Cristo, como Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como um ser humano naquele período da história, e ele permitiu-se morrer. E como humano, naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa série especial de traumas. Isso não é possível.
Cristo é Deus. Ele poderia ter sobrevivido a tudo o que lançassem contra ele. E ele escolheu ser Cristo, o homem naquele período da história, para morrer pelos pecadores. E pela autolimitação de permanecer sendo humano, ele morreu. Ele não sobreviveu ao evento. Eu estou profundamente impactado por isso. Como eu percebo que o preço que ele pagou foi algo que eu nunca teria estado disposto a fazer, provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo cantar músicas sobre a cruz, mesmo em adoração, pois eu realmente entendo que ele pagou, o preço que ele pagou.